Fala galera, olha só essa questão que caiu no Enem 2021, que também vai tratar um pouco sobre concentrações e o comportamento dessas concentrações, tá? Ele diz o seguinte, ó, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento na temperatura promove, aqui ó, um aumento na temperatura promove, o que vai promover um aumento na temperatura em relação, por exemplo, a uma determinada solução? Aí o texto vai falar assim pra gente, ó. O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume, tá? Então isso aqui, ó. É isso que esse aparelho faz. Mede essa porcentagem em volume. Lembra que isso aí tem aquela relação lá com o título, né? De soluções de água e álcool na faixa de 0 até 100 graus GL, que é em homenagem a esse cientista Gay-Lussac, com divisões que vão de 0,1 grau Gay-Lussac. A concepção do alcoolômetro, olha só, a concepção do alcoolômetro, se entender aqui o alcoolômetro, ele vai se basear no princípio da flutuabilidade de Arquímedes, semelhantes ao funcionamento de um densímetro. E lembra, se ele está falando sobre densímetro, não, a gente não pode deixar isso de fora. A gente vai ter que relacionar aqui a fórmula da densidade, que é a massa pelo volume. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, tá? Sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela da correção de um alcoolômetro com temperatura. Então ele deu aí, olha, a tabela de correção, deu a leitura da temperatura, né? Nós vamos aumentando a temperatura de 20, vai aqui, ó, de 20, 21, 22, 23 até 25, né? E o grau GL, que tem aqui 35, 36, né? A gente percebe aqui que ele vai ter valores relacionados aqui ao aumento da temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, vocês percebem que esses valores, eles diminuem. Agora, por que isso acontece, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, o valor diminui desse medidor aí de Gay-Lussac que ele falou aí na questão, desse instrumento, né? Porque a gente sabe que quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com o líquido, né? Ou com as soluções? Todo aumento de temperatura tende a dilatar os corpos, né? Lembra isso lá da física, né? Então, com o aumento da temperatura, nós temos aqui o que a gente chama de dilatação dos corpos, o aumento do volume deles. E quando a gente tem um aumento do volume, nós temos a diminuição da densidade, né? Porque tudo aquilo que aumenta o volume tende a diminuir sua densidade. E quando ele fala assim, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento de temperatura promove diminuição da densidade, tá? Logo, se a concepção desse alcoolômetro aqui que ele falou na questão se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquímedes, né, semelhante ao funcionamento de um densímetro, então, se aumenta a temperatura, diminui a densidade, exatamente como acontece aqui, né, nessa tabela. Então, é necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento na temperatura promove, letra A, aumento da dissociação da água. Bom, não tem muito a ver com a dissociação da água, viu, gente? Isso está correto, viu? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a constante de ionização da água, que é o famoso Kc. Na verdade, não é nem Kc, né? Quando a gente trabalha com água, lá no equilíbrio químico, é o Kw, lembra? Tá? Ele modifica, viu, gente? Quando a gente aumenta a temperatura, em outra temperatura, a constante de ionização da água, ela se altera. Mas isso não tem nada a ver aqui com a questão da densidade. Porque a gente não está falando aqui da água pura. A gente está falando de uma mistura, de uma solução. Lembra que solução é um tipo de mistura. Tá? Por isso não pode ser letra A. Letra B, aumento da densidade da água e do álcool. Bom, se tu tem aumento de temperatura, vai expandir, vai aumentar o volume, então a densidade diminui. Então não pode aumentar a densidade. Não pode ser um aumento de densidade, é o contrário, diminuição da densidade. Mudança do volume dos materiais por dilatação é o gabarito correto aqui pra gente, letra C. Correto, viu, gente? A gente tem uma mudança do volume, realmente, aumento do volume, né? Conforme a temperatura aumenta. Aumento da concentração de álcool durante a medida. Bom, a concentração do álcool, ela não pode aumentar quando a gente aumenta a temperatura. Isso aí depende de outro fator, que é cálculo de concentração, tá? Não tem nada a ver aqui essa letra D com a alternativa, tá? Com a questão. Letra E, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Bom, eu não vou ter, na verdade, uma alteração de propriedade química. Por quê? Quando a gente fala de alteração da propriedade química, a gente está falando de uma reação química. E aqui não tem reação química, aqui só tem uma mistura, promovendo então uma solução com um comportamento variado, dependendo aí da temperatura. Se eu vou ter mais ou menos em relação a essa concepção aí desse aparelho, desse alcoolômetro. Ok, pessoal? Por isso que não pode ser letra E. Eu não tenho uma reação química. Beleza? É isso, gente. Se esse vídeo te ajudou,
Não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Bons estudos e até a próxima. Tchau.